Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é seguidor aqui do nosso canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, faça isso nesse momento. É a sua oportunidade de me ajudar e de ficar atualizado aí com as notícias de Israel, tá bom? Então, direto aqui no mapa da guerra, tá? Nós podemos perceber que a região está bem mais tranquila no dia de hoje, tá? As coisas vão se acalmando. Israel vai tomando o controle aí da faixa de Gaza, tá? Mas enquanto isso, vamos ver umas notícias aqui do que está acontecendo e como foi que o Hamas tomou conta de todo esse território de maneira ideológica. Vem comigo. Bom, e agora um assunto aí, né? A rede mundial do Hamas e o papel da Al Jazeera na jihad e na mídia, tá? Vamos verificar isso aqui com maior detalhe. Aqui uma estudiosa, né, a doutora Nessia Shemer, especialista renomada em estudos islâmicos e o movimento político do Islã, né, ela faz a seguinte observação, né, o Hamas ele não está contido apenas em Gaza ali junto com seus combatentes, né, ele criou uma verdadeira teia aí ao redor do mundo, e isso muito através da Irmandade Muçulmana e do Catar, que o Catar é quem financia a Irmandade Muçulmana. Para quem não sabe, a Irmandade Muçulmana foi muito forte no passado ali no Egito. O Egito lutou muito contra a Irmandade Muçulmana, que acabou criando dois braços ali, que é o Hamas e a Jihad Islâmica da Palestina, né? A Jihad Islâmica da Palestina está na faixa de Gaza como um grupo menor que o Hamas. O Hamas ele ficou no controle de Gaza desde 85 aí. E esses são braços da Irmandade Muçulmana, né? Então, que é financiada pelo Catar. E quem é dono ali, né, quem é o grande administrador disso aí teria sido, da parte de comunicação, teria sido a Al Jazeera, né? E a Al Jazeera tratou de espalhar a mensagem aí por todo mundo, né? Para a Europa, Estados Unidos, Brasil, né? Então, por isso nós temos toda essa problemática. E eles deram um jeito de convencer a esquerda mundial a estar do lado aí de terroristas, o que é um absurdo completo. Mas veja, alguma coisa isso serviu, né? Serviu pra gente nunca mais acreditar nesses artistas aí de porcaria, que eu tanto admirei, tá? Caetano Veloso, Gilberto Gil, eu tanto admirei na minha infância, eu gostava das suas músicas, cantarolava as músicas dele quando eu era jovem. E para mim, hoje, eles se transformaram em verdadeiras bestas, sabe? Gente ignorante da pior espécie. Porque não é possível que, de forma natural, o cara possa defender gente que queima criança no forno. Isso não tem cabimento. Então, para o Gilberto Gil, que outrora cantava músicas aí contra a ditadura, falando de botas, observando estrelas, não chore mais. E agora, Gilberto Gil? E agora, Caetano Veloso? Como é que nós vamos fazer? Eles queimaram crianças no forno e você defende eles. Não há como defender o que é indefensável, né? O Lula chega na França com lencinho lá da jihad. Então, é um absurdo isso, tá? Então aqui a Al Jazeera, responsável aí pelo protocolo de comunicação do Hamas, levou esse trabalho muito a sério e conseguiu aí espalhar esse movimento e o apoio a esse movimento por todo o mundo. E agora o pato Donald Trump aí, ele envolve o Putin nas negociações do acordo nuclear com o Irã. Por quê? O Irã aí é amigo do Putin, né? O Putin e o Irã têm uma excelente relacionamento, os dois lá são bem amiguinhos, né? O Ayatolado e o Putin são bem amiguinhos, né? E agora estão aí os dois juntos, né? E o Putin diz que vai ajudar, né, o Trump a resolver o problema com o Irã, o que eu duvido muito, por mais que o Irã tenha relacionamentos, eu quero dizer para você uma coisa, as nações elas não têm amigos, elas não têm amor, não têm love, elas só têm interesse, e não é do interesse, tá, do Irã fazer nada que vai bloquear eles de ter uma bomba nuclear, porque o objetivo final deles é destruir Israel e nada vai fazer com que eles mudem de ideia. E aproveitando esse momento, eu quero dizer o seguinte, alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a política de Israel, dê uma procurada aí, tá? E nesse vídeo eu explico tudo, porque eu recebi aqui de um inscrito aqui no canal,
A pergunta assim, por que Israel, sofrendo ataque de terroristas, ele se alia a um terrorista que é o Putin? Então, eu já expliquei lá nesse vídeo, mas eu vou dar uma passada breve aqui, tá? Primeira coisa, onde tiver 2 judeus, vão ter 3 opiniões, tá? Então, essa é uma das coisas. O judeu, ele vai desconfiar da própria opinião dele, né? E aqui a coisa não funciona como no Brasil. O cara se agarra a uma ideia, a uma pessoa, a uma ideologia e não abre mão, mesmo que aquilo esteja errado. Não abre. Aqui não. Aqui as pessoas conversam, tá? Esquerda conversa com direita, com centro, todo mundo se conversa aqui. E não é incomum eles pegarem uma coisa do outro lado, porque é funcional, porque dá certo, tá? O cara que mais fez privatizações aqui era de esquerda, era o Shimon Peres, né? E o Bibi Netanyahu, ele aprendeu direto do Shimon Peres, né? Que era de esquerda. Então aqui as coisas funcionam de uma outra maneira, tá? Ninguém está engessado de um lado sem poder olhar para o outro lado, não. E cada pessoa exprime a sua opinião sem dever nada para ninguém. Então se existe uma pessoa que fala assim, olha, nós temos aqui um bom relacionamento com Putin, é aquela pessoa que está falando, ela não está falando em nome de todo o Estado de Israel, tá? O Estado de Israel não é uma pessoa só, são várias pessoas. E como eu disse anteriormente, o primeiro-ministro e o presidente, eles não estão alinhados em pensamento. Né? O presidente do país, ele é eleito por um mandato de 7 anos, né? E ele necessariamente não é do partido, ou da mesma coligação, ou da mesma ideologia que é o primeiro-ministro, tá? E o primeiro-ministro, por sua vez, ele é só um de todos os ministros que tem, que formam ali o parlamento, tá? Então, é isso, gente. Tem que pensar Israel como um lugar plural. E outra coisa, existe a questão de honrar os contratos. Talvez isso para o Brasil não seja importante, mas aqui para Israel é muito importante honrar contratos. Então, existe um acordo que foi feito com Putin, com a Rússia, na questão da Síria. Por mais que tenha caído o Bashar al-Assad, Israel ainda não reconheceu o governo do al-Sharaa. Então fica válido ainda o contrato que se tem com o Putin em relação ao governo anterior, tá certo? Então, assim que o problema da Síria for resolvido, pode ser que se suspenda esse acordo com a Rússia e a coisa mude de figura. Mas, por enquanto, os acordos que estão feitos com a Rússia permanecem, tá? Até que se mude. Quando mudar, aí o governo é outro. Não tem por que se manter aquele acordo, um novo acordo pode ser feito. Mas ele só pode cancelar um se aparecer um outro. Então vamos dizer que a Síria entre nos acordos de Abraão. Ela entrando nos acordos de Abraão, automaticamente ele pode se voltar lá para o Putin e dizer assim, olha, os nossos acordos estão encerrados a partir de agora. Tá bom? Então é isso. Espero ter respondido aí a questão. E muito obrigado por você que ficou comigo até esse momento aqui nesse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, tá bom? Você me ajuda demais com isso e valeu você que está no meu canal aqui desde o começo. Muito obrigado. Continue aí comentando, tá? Enquanto eu puder responder, eu vou responder. Mas continue aí fazendo seus comentários, curtindo e compartilhando, tá bom? Valeu demais e até o próximo vídeo.